Boa tarde, pessoal. Boa noite, na verdade, né? Como vocês estão nessa quarentena aí que nunca termina? Mas vamos dar continuidade ao tema músculos do membro superior. Eu vou apresentar para vocês hoje antebraço. Ah, Primeiramente, a gente tem uns movimentos que, pelo menos, a maioria dos músculos aqui vão atuar nesse movimento de alguma forma, sendo auxiliar ou principal, que é no questão da articulação do punho, que é a flexão e extensão, e a abdução e adução, ou desvio radial e desvio nar. Eu deixei essa imagem só para vocês entenderem o movimento, mas todos os slides têm GIFs com os principais movimentos de cada músculo. Então vamos começar. Próximo slide, por favor. Vamos começar com a dica. Eu vou apresentar para vocês hoje 19 músculos do antebraço. Antebraço é uma questão um pouco difícil, com muito músculo e uma região, de certa forma, pequena, mas a dica para vocês é dividir e conquistar. Então vamos começar. A primeira dica que temos aí é você fazer na prática. Claro, vai depender do estado de conservação da peça que você for estudar, mas é uma dica que ajuda um pouco. Você vai fazer um 4, com do segundo ao quinto dedo, e você vai observar o músculo pronador redondo, o flexor radial do carpo, o músculo palmar longo e o flexor ulnar do carpo. Eu coloquei para vocês tanto a imagem dessa dica, o movimento que vocês podem fazer, e como esses músculos vão estar, exemplificação deles na prática, por exemplo, a imagem da direita, e na esquerda inferior vocês têm cada um isolado. Mas vamos falar melhor sobre cada um. Próximo slide, por favor. Vamos começar pelo músculo pronador redondo. Eu volto a salientar aqui que eu não vou abordar, assim como o Zinato, a questão muito de origem e inserção. Vou dar mais enfoque à inervação e à ação muscular. Por quê? A origem e inserção desses músculos está aí nos slides, e qualquer dúvida a gente está à disposição, tanto no chat quanto no WhatsApp. Então vamos começar. O primeiro deles é o pronador redondo. Esse músculo tem a inervação do mediano e ele vai estar atuando na pronação. Também, de certa forma, na flexão de cotovelo, mas a principal ação dele é a pronação, que é o movimento exemplificado pelo GIF, que é a gente movimentar a palma da mão para posterior. Tem outro músculo que auxilia nesse movimento também, que a gente vai falar mais para frente. Mas o pronador redondo, a questão é essa. Vocês têm tanta imagem dele na anatomia, tanto o GIF. Próximo slide, por favor. Síndrome do pronador. A síndrome do pronador é uma questão clínica do pronador redondo. Quando o nervo mediano for passar por esse músculo, pode ter uma compressão devido a um traumatismo, uma alteração anatômica ou até mesmo uma hipertrofia muscular. Com isso, eu vou ter causar alterações sensitivas e motoras no antebraço e na mão, como, por exemplo, formigamento no antebraço, formigamento na mão, alteração motora dos dedos, tanto na pinça do polegar com o indicador, tanto na pinça de oposição, entre outros. Vamos dar continuidade. Próximo slide, por favor. Flexor radial do carpo. O flexor radial do carpo, ele também é inervado pelo nervo mediano, e ele também vai auxiliar no processo de pronação e flexão do cotovelo. Mas a principal ação dele vai estar associada à radiocárpica, que é a articulação do punho, que os GIFs exemplificam, que é a flexão e o desvio radial. A flexão mais acima e o desvio radial, essa imagem da palma da mão. Como eu já falei, ele é também inervado pelo nervo mediano, e uma questão da inserção dele. Ele está se inserindo na face palmar do segundo metacarpo, mas frequentemente ele também chega até o terceiro metacarpo. É uma questão de compensação de movimento, que eu vou explicar mais para frente quando eu falar sobre os extensores. Mas guarda essa questão. Próximo slide, por favor. Vocês podem perceber que todos esses músculos que eu estou falando até o momento, a origem deles é a mesma, no epicôndilo medial do húmero. Palmar longo. O palmar longo é um músculo inconstante, ele também é inervado pelo nervo mediano e ele também vai estar atuando na flexão de cotovelo e também do punho. Só que ele vai fazer a extensão da poneurose palmar, que é uma estrutura que vocês vão ver, que serve como ponto de inserção dele, vocês vão ver um pouco melhor lá na mão. A gente tem o palmar longo como inconstante. Por exemplo, no GIF que eu coloquei para vocês, é um teste para observar a existência ou não do palmar longo. Estudos apontam que, em média, 12, 15% da população não tem mais ele. Eu quero que vocês façam esse teste em casa e coloquem nos comentários, por favor, se vocês têm ou não este músculo. Ele era muito utilizado pelos nossos ancestrais para escalada e pular árvores. Só que, obviamente, isso não é muito utilizado hoje em dia. Então, tende a assumir com o passar do tempo.
Próximo slide, por favor. Flexor ulnar do carpo. O flexor ulnar do carpo é uma questão na prática. Essa dica do número 4, as pessoas às vezes confundem o flexor ulnar do carpo com o flexor superficial dos dedos. É uma questão de camadas. Tem pessoas que, o certo, pela dica do 4, vocês vão ter de colocar a camada superficial, uma camada intermédia com o flexor superficial dos dedos e a camada profunda. Por isso, para vocês não terem qualquer dúvida, o flexor ulnar do carpo ele é mais medial e tem vezes que ele está um pouco mais caído. Em algumas peças, claro, mas é só observar, estudando a questão de origem e inserção, que vocês vão conseguir essa questão. O flexor ulnar do carpo ele também vai estar atuando no cotovelo, mas pouco em relação aos outros, e ele também vai estar atuando na radiocárpica, na flexão palmar, mas no caso aqui ele vai estar atuando no desvio ulnar, que é esse movimento de adução. A inervação dele, ao contrário dos músculos que a gente estava abordando até agora, não é mais o nervo mediano, é o nervo ulnar. Vamos dar continuidade agora para a camada intermédia. Próximo slide, por favor. A gente tem o flexor superficial dos dedos. O flexor superficial dos dedos, ele também é inervado pelo nervo mediano, e uma curiosidade sobre ele. Ele, próximo de sua inserção, ele vai ter uma abertura para a passagem do flexor profundo dos dedos, que é o quiasma tendínico. Eu vou abordar mais para frente. Como ele se insere na base da falange média do segundo ao quinto dedo, ele vai estar atuando na flexão da metacarpofalangiana e a interfalangiana proximal. Ele não atua na distal. Isso é uma pegadinha que usa em prova teórica. E a questão de ponto de tendão é utilizado muito em prova prática, que o aluno vai confundir o tendão do flexor superficial com o tendão do flexor profundo. Mas essa questão eu vou abordar agora. Próximo slide, por favor. Quiasma tendíneo. Vocês podem observar que quando o flexor superficial dos dedos ele vai se inserir, ele tem uma passagem, o seu tendão ele se bifurca, permitindo a passagem do flexor profundo dos dedos, que vai se inserir lá na base da falange distal. Isso é uma questão muito de pegadinha em prova prática. Vocês têm que ter cuidado para onde que o tendão está indo, se é na base da falange média ou na base da falange distal. O ponto de superior e inferior fica um pouco difícil, depende do ponto que você está avaliando. Então é mais correto, assim, mais fácil para você identificar, pelo menos na minha opinião, essa questão de origem e inserção. Vamos continuar. Próximo slide, por favor. Flexor profundo dos dedos. Flexor profundo dos dedos, esse já está atuando na interfalangiana distal, em sua flexão. Ele é inervado pelo nervo mediano, a sua parte radial, e pelo nervo ulnar. A questão do flexor profundo dos dedos, ele tem uma atuação parecida com o flexor superficial, só que não tem atuação no cotovelo, já que ele não tem uma origem nessa região, uma origem no braço, no húmero. Ele está atuando mais nos dedos, na sua flexão, tanto da metacarpofalangiana, tanto da interfalangiana proximal e distal. Claro, do segundo ao quinto dedo, pois o polegar tem um flexor próprio para ele. Vamos ver essa questão agora. Próximo slide, por favor. Eu volto a salientar, eu não estou abordando muito essa questão de origem e inserção, porque está aí, qualquer dúvida a gente está à disposição. Os GIFs exemplificam o movimento também para vocês. O flexor longo do polegar, ele é inervado pelo nervo mediano, e ele vai estar atuando, vamos focar mais na questão do polegar, na flexão do polegar, tanto na metacarpofalangiana, tanto na interfalangiana. Vale ressaltar que o polegar só tem interfalangiana. O polegar tem duas falanges, ele não vai ter uma interfalangiana proximal e uma interfalangiana distal. Ele também vai estar atuando na oposição na carpometacárpica do polegar, que é essa imagem, esse GIF, que vocês podem ver na direita, esse mais inferior. Aí não está ele exemplificado, está os músculos da mão, mas é um movimento que ele vai auxiliar, que a oposição é a associação de uma abdução em sentido anterior com a flexão. Vamos dar continuidade, vocês podem ver o flexor longo do polegar na imagem da esquerda, indo direto para a base da falange distal do polegar. Próximo slide, por favor. Pronador quadrado. Vamos terminar a camada profunda, terminar a parte anterior de antebraço, que é um tema propício. O pronador quadrado, a inervação dele é o nervo mediano. Ele vai atuar também na pronação, assim como o pronador redondo. E vocês podem observar que a sua origem e inserção é distal no rádio e na una.
De pronador quadrado, vocês podem ver o movimento dele, não tem muito assim não, ele é bem fácil de identificar na prática, é o músculo mais profundo e o formato dele é bem evidente. Próximo slide, por favor. Vamos começar com os posteriores. Todos os que eu vou falar agora são inervados pelo nervo radial e estão atuando no processo de extensão. Ou, no caso aqui, o supinador não, mas o adiante sim. O supinador, como eu já tinha comentado, ele tá, a inervação dele é o nervo radial, e os alunos confundem um pouco a questão de origem e inserção. A origem dele está relacionada ao epicôndilo lateral do húmero e a crista do músculo supinador da una, que foi abordado lá com o zinato em ossos do membro superior, e sua inserção já está relacionada ao rádio. Ele vai estar atuando na supinação, ou seja, ele é um antagonista dos músculos pronadores. O antagonista é um músculo que atua de forma contrária à outra. Ele vai estar atuando na supinação, principalmente o membro em extensão, porque quando o membro está em flexão, o principal supinador é o bíceps braquial. O supinador, a gente tem o GIF exemplificando o movimento de supinação, que é essa anteriorização da palma da mão, e quando a gente está em posição anatômica, o nosso membro fica em supinação. Próximo slide, por favor. Síndrome do supinador. A síndrome do supinador, ela é parecida com a síndrome do pronador redondo. Só que no caso aqui, eu vou ter o ramo profundo do nervo radial, que é um ramo motor. Quando esse ramo vai passar pelo canal do supinador, ele pode sofrer uma compressão. As causas são parecidas com a do pronador redondo, ou seja, uma alteração anatômica, um traumatismo ou hipertrofia pelo excesso de movimento, tanto no esporte, tanto no trabalho. Isso vai causar alterações motoras no antebraço e na mão, como por exemplo, perca da extensão dos dedos, perca da extensão do punho, alterações de movimentos de desvio unar e radial, e pode ter uma dor na região do cotovelo e essa dor irradia distalmente para o antebraço. A síndrome do supinador ela não é tão abordada assim como a síndrome do pronador, mas é uma questão interessante também. Vamos continuar. Próximo slide, por favor. Braquiorradial. A gente vai começar uma camada que ela está entre a anterior e a posterior, que são três músculos: braquiorradial, extensor radial longo e extensor radial curto do carpo. O primeiro deles é o braquiorradial. Ele é inervado pelo nervo radial e a sua inserção tem uma curiosidade. A maioria dos livros traz o processo estiloide do rádio, mas tem uma estrutura em específico que muitos livros não têm, que é um suco para o tendão do músculo braquiorradial, lá no processo estiloide do rádio. A maioria dos livros não tem essa questão. O braquiorradial, ele vai estar atuando na flexão, só que é uma flexão com o antebraço em neutro, que o fortalecimento dele é aquela barra H, que muitos conhecem. Ele também vai estar atuando na pronação e supinação, da posição oposta do movimento até o neutro. O que seria isso? Ele vai estar atuando na supinação da pronação até o neutro, ou seja, quando o polegar está para cima, e na pronação da supinação até o neutro, quando o polegar também está para cima. Qualquer dúvida sobre esse movimento, vocês colocam aí no chat, a gente resolve para vocês, mas deu para entender. Supinação da pronação até o neutro, pronação da supinação até o neutro, e a flexão em neutro. Vamos para o próximo slide, por favor. Extensor radial longo do carpo. Extensor radial longo do carpo, no cotovelo, ele tem movimentos parecidos com o braquiorradial, auxiliando, mas ele vai estar atuando principalmente no punho, na extensão e também no desvio radial. A inervação dele também é o nervo radial, como todos que eu vou falar de agora por diante. E o extensor radial longo do carpo, ele vai estar passando no segundo túnel dos extensores, que eu vou abordar mais para frente. A sua origem é um pouco mais abaixo do braquiorradial, e na prática ele não é tão difícil de se localizar, não. Próximo slide, por favor. Extensor radial curto do carpo, vamos dizer assim, o irmão dele menor. Vocês podem observar que a origem dele continua sendo um pouco mais abaixo, e a inserção dele é na face dorsal do terceiro metacarpo. Lembra que eu falei para vocês que o flexor radial do carpo, ele se insere no segundo metacarpo, mas frequentemente também no terceiro? É uma questão de compensação de movimento, porque o extensor radial longo do carpo está aí na face dorsal da base do segundo, e o extensor radial curto do carpo na face dorsal da base do terceiro. Aí tem uma questão de compensação de movimento. Ele tem os mesmos movimentos do flexor longo do carpo, por isso que os slides são bem parecidos.
só muda essa questão de localização dele, claro. A inervação também, como todos, é nervo radial. Vocês podem observar que esses posteriores, a partir de agora, vão estar muito relacionados ao epicôndilo lateral do húmero. Anteriores, epicôndilo medial, posteriores, epicôndilo lateral. Vocês estão lembrados daquela questão do cotovelo de tenista e golfista. Assistem a aula anterior para isso. Próximo slide, por favor. Extensor ulnar do carpo. Extensor ulnar do carpo, a inervação dele é o nervo radial. Ele vai estar atuando na extensão do punho e no desvio ulnar. Ao contrário do flexor ulnar do carpo, que era inervado pelo nervo ulnar, o extensor não. O extensor recebe a inervação do nervo radial. Isso também é uma questão de pegadinha em provas, inclusive eu já vi. E a inserção dele é na face dorsal da base do quinto meta. Ao contrário do flexor ulnar do carpo, que tem aqueles grandes pontos de inserção, pisiforme, ligamento pisoamato, amato, base do quinto meta, ele tem uma inserção mais básica, que é, de certa forma, um pouco mais fácil de se entender. Próximo slide, por favor. Espero que estejam gostando da aula. Vamos falar sobre o extensor comum dos dedos, ou extensor dos dedos. A inervação dele, óbvio, nervo radial, e ele está se inserindo na poneurose dorsal do segundo ao quinto dedo. Só que tem uma questão, essa poneurose ela vai ter três faixas. Uma faixa medial, que está indo até a base da falange média, e duas faixas laterais, que estão indo até na base da falange distal. Ele, como o próprio nome já diz, ele vai estar atuando na extensão dos dedos, tanto na metacarpofalangiana, tanto na interfalangiana, proximal e distal. Vamos continuar, vocês podem ver os movimentos dele. Próximo slide, por favor. Por que extensores e rock and roll? Uma dica para vocês, desculpem, pode parecer um pouco assim, sem graça, mas os extensores curtem o rock and roll. Por que isso? É uma dica para vocês identificarem quais dedos do segundo ao quinto têm um extensor próprio, que é no caso, é o segundo e o quinto dedo, como vocês podem observar pelo GIF do rock. Então vamos abordar esses dois músculos agora. Próximo slide, por favor. Extensor do dedo mínimo, ou extensor do quinto dedo. Ele vai estar atuando aqui um processo parecido com o extensor comum dos dedos, só que ele é restrito ao quinto dedo. Vocês podem observar que até mesmo a questão de inserção recebe nomes parecidos, só que, claro, volta a salientar, apenas para o quinto dedo. Os movimentos dele, eu não consegui achar um movimento isolado, então eu coloquei extensão de todos os dedos, só que tem a questão da ação dele restrita a quinto dedo ou dedo mínimo. Próximo slide, por favor. Agora, uma coisa bem parecida, só que no caso, o indicador. Ele é um movimento restrito ao segundo dedo ou indicador. Esse músculo, às vezes, na prática, pode confundir com algum do polegar, se você não seguir certinho a origem de inserção ou seguir o tendão. Mas eu vou dar uma dica para vocês daqui a pouco que vai acabar com essa questão. É parecido com o extensor dedo mínimo, restrito ao indicador. Deu para entender, né? Próximo slide, por favor. Uma dica. Todas as minhas dicas têm o símbolo aí de... Deu para entender, né? A dica para vocês é assim. Vocês vão matar os músculos que vão atuar no polegar, quase todos. Todos os posteriores de antebraço e e os superficiais da região da eminência tenar. Vocês vão observar os tendões que estão indo para o polegar e os músculos superficiais, o ventre muscular, de dois músculos superficiais da região da eminência tenar. Vocês vão fazer assim: longo, curto, longo, curto, curto. Então, longo, curto, longo, curto, curto. Aí a outra imagem: extensor, extensor, abdutor, flexor. Vocês podem tanto memorizar pelo nome, tanto pela letra. Então, longo, curto, curto, extensor, extensor, abdutor, abdutor, flexor. Colocou esse nome, colocou músculo antes do polegar depois, fechou a questão, matou essa musculatura de polegar. Vou exemplificar melhor para vocês. Próximo slide, por favor. Eu coloquei uma tabela aí para vocês entenderem o que eu estou falando. Extensor, extensor, abdutor, abdutor, flexor. Longo, curto, curto. Isso é uma dica para em caso você estiver na prova prática e você der um branco, deu um desespero. Você faz essa técnica que tem grande chance de acertar a questão. Melhor do que nada, vamos dizer assim.
que uma questão pode salvar o seu período, vamos dizer. Então, longo, curto, curto, extensor, extensor, abdutor, abdutor, flexor. Músculo antes do polegar, vocês vão fazer um nome. Músculo, extensor, longo do polegar. Vamos ver essa questão com mais detalhe. Claro, os posteriores de antebraço. Eminência tenar, Luana vai abordar para vocês depois. Próximo slide, por favor. Primeiro deles, extensor longo do polegar. Ele também será inervado pelo nervo radial. Ele vai estar atuando na metacarfalangiana e interfalangiana do polegar, tanto no processo de extensão, principalmente, só que ele vai atuar na reposição na carpa metacárpica. A reposição é um movimento contrário à oposição, que é um processo associado de extensão e adução. Vocês podem observar os GIFs tanto da reposição, o GIF de baixo com a mão, tanto da extensão do polegar, extensor longo. Próximo slide, por favor. Extensor curto do polegar. O extensor curto do polegar, ele vai estar a mesma ação do extensor longo, só que aqui tem uma pegadinha. Por causa de sua inserção ser na base da falange proximal, ele não vai estar atuando na interfalangiana do polegar. Então ele vai estar atuando só na metacarpofalangiana. Eu não achei um movimento exato pertinho dele, então por isso eu coloquei o mesmo do extensor longo. Mas é só essa questão de pegadinha que pode cair, a questão de inserção e movimento. Origem e inserção, vocês podem ver que é muito importante para a movimentação, porque a origem puxa a inserção. Próximo slide, por favor. Vamos terminar eles com o abdutor longo do polegar. O abdutor longo do polegar também é inervado pelo nervo radial. Ele também vai estar auxiliando no processo de reposição do polegar, mas o principal movimento dele é a abdução. Só que essa abdução é em sentido lateral. Vocês sabem, e vocês vão saber também essa questão quando for passada em mão, a gente tem duas abduções. A gente tem uma abdução em sentido lateral, que é o abdutor longo do polegar, e uma adução em sentido anterior, que é realizada pelo abdutor curto polegar. Já a adução em ambas é feita pelo adutor do polegar. Mas vocês vão ver essa questão em detalhes mais para frente com a Luana. Então, a abdução em sentido lateral, que é como se fosse abrir os dedos. Vocês podem observar pelo GIF o que eu estou falando, esse processo de afastamento dos dedos em sentido lateral. No caso, claro, ele vai estar atuando no polegar. Esse é o último músculo posterior do antebraço da dica que eu passei para vocês. Próximo slide, por favor. Túneis dos extensores. A gente tinha deixado essa imagem para vocês no intervalo. Eu espero que vocês tenham memorizado, mas se não memorizar ainda tem tempo. O que são esses túneis dorsais ou túneis dos extensores da mão? São 6 canais osteofibrosos. Eles são formados pela fixação do retináculo dos músculos extensores na una e, sobretudo, no rádio, formando 6 canais que dão passagem a 12 tendões de 9 músculos diferentes. Vamos abordar canal por canal. Isso aqui, inclusive, já foi questão de prova, é questão de prova, cai com muita frequência e pode salvar na prova prática, como o Zina tinha falado. Então, vamos abordar canal para canal. Compartimento 1 ou canal 1. A gente vai ter o abdutor longo do polegar e o extensor curto do polegar. Compartimento 2. Muita gente confunde pensando que vai ser o extensor longo do polegar, mas não. É o extensor radial curto do carpo e o extensor radial longo do carpo. O extensor longo do polegar vai ficar lá no compartimento 3. Esse compartimento em relação com o tubérculo dorsal. O compartimento 4 ele tem 5 tendões. Um tendão do extensor próprio do indicador e 4 tendões do extensor comum dos dedos. Compartimento 5 é uma dica caso você estiver memorizando. Extensor do dedo mínimo, extensor do quinto dedo. Então, compartimento 5, extensor do quinto dedo. 5, 5. E o compartimento 6, o último, que é o extensor ulnar do carpo. Eu deixei para vocês tanto um corte transversal, tanto uma vista posterior desses compartimentos. Claro, na prática não vai estar bem assim, porque tem uma questão de conservação de peças, mas ajuda muito essa questão de compartimentos, visto que também isso cai na teoria. Próximo slide, por favor. Canal de Guion. O canal de Guion ele não é tão falado assim em relação ao túnel do carpo que vai ser abordado mais para frente. Mas o canal de Guion ele também está presente, claro. Ele vai dar passagem à artéria e o nervo ulnar. E esse canal, o túnel de Guion, também chamado em alguns lugares como túnel ulnar, ele tem alguns limites. Vamos abordar esses limites. Em superior, formando o seu teto, a gente vai ter o ligamento carpal palmar. Aí tá V de volar,
mas é a mesma coisa, só que o nome mais atual é ligamento carpal palmar. Também tem algumas fontes que indicam nas inserções tendíneas do músculo flexor ulnar do carpo. Medial, a gente vai ter o ângulo do amato. Pela tradução, vocês vão achar gancho do amato, só que esse nome não é mais utilizado, agora é utilizado ângulo do amato. Formando o seu assoalho, o seu piso, a gente vai ter o ligamento transverso do carpo, que ele faz parte do retináculo dos músculos flexores. E, medialmente, a gente vai ter um osso, outro osso carpal, que é o pisiforme, e o ligamento piso-amato. Eu deixei 3 imagens, tanto o conteúdo dele, tanto apenas o nervo ulnar, formando seus dois ramos, o ramo superficial e o ramo profundo. Esse túnel ele pode também ter alterações, assim como a síndrome do túnel do carpo, uma compressão. No caso aqui, a compressão do nervo ulnar, causando alterações sensitivas e motoras na mão, como por exemplo, agarro ulnar, perda sensitiva região medial de mão, entre outros. Antebraço, a minha parte era isso. Espero que tenham gostado. Estou à disposição para qualquer dúvida. E agora, fiquem com mão com a Luana. Muito obrigado e até a próxima.